Obrigado, Conceição, mais uma vez pelo carinho, pelo acolhimento, pelo convite que nos foi feito. Nós gostaríamos de enviar o nosso abraço fraterno a todos os amigos aí de Santo Antônio de Jesus, da Bahia, de todo o estado da Bahia e mesmo de todas as partes que nos acompanham nesta noite, nesse 28º encontro, com a cultura espírita, que seja de fato para cada um de nós um encontro com aquilo que há de mais belo, de mais consolador, de mais inspirador na mensagem da doutrina espírita, que outra coisa não faz essencialmente senão revivecer, trazer de volta à vida em plenitude de expressão e beleza para nós a mensagem de Jesus, a mensagem da Boa Nova. Então, para mim é uma imensa alegria, uma honra poder estar aqui com vocês nesta noite, partilhando alguns momentos de reflexão, de aprendizado, todos aí amparados, certamente, pela luz de Jesus, que nos prometeu estaria sempre junto daqueles que buscassem a sua mensagem. Aqui nos colocamos, portanto, como aprendizes, como aqueles que anseiam de fato por essa luz sublime, luz que nos sustenta, luz que nos alimenta, luz que nos orienta na jornada a percorrer em busca de nosso Pai. E é esse justamente o tema, então, que nos foi proposto e sobre o qual conversaremos. Esta nossa jornada, a jornada a caminho da luz, em busca do reencontro ou da comunhão perfeita, da sublime integração com o nosso Pai. E iniciamos com a habilidade de um poeta a sintetizar de maneira tão bela e em tão poucas palavras todo esse processo que é, em síntese, o processo da evolução, o processo do evolutir. Recorremos às palavras do grande poeta Castro Alves, no livro inesquecível de Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, quando Castro Alves nos traz um dos mais belos poemas mediúnicos que já pudemos ler até hoje, intitulado Marchemos, que trata exatamente dessa nossa marcha, dessa nossa jornada em direção a Deus. Castro Alves, na primeira estrofe, nos dirá: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É aqui que nós vemos a habilidade do poeta, a grandeza sublime de síntese, de profundidade da poesia. Porque nesta singela estrofe, de algumas poucas palavras, nós vemos aí apresentada para nós toda essa jornada do espírito ou dos espíritos. Todo o processo que nós espíritas vamos conhecendo como sendo o processo de evolução do ser. Desde a sua condição mais simples, como aprendemos, criados simples e ignorantes, até os altiplanos, até aos planos mais elevados da criação, quando o espírito lá está já na condição de espírito puro, em perfeita integração com o Pai e com as suas leis soberanas, com as suas leis perfeitas que regem todo o universo. Toda essa trajetória foi para nós resumida nessa pequena estrofe de Castro Alves. Claro, o poema segue, não vamos apresentá-lo todo aqui, até para que possam sentir-se convidados depois a lerem este poema na obra e a obra como um todo, porque é de fato uma pérola de valor inestimável que nós recebemos por meio das mãos de Chico Xavier. É um tesouro espiritual de valor incalculável a beleza e a grandeza de uma obra como essa, Parnaso de Além-Túmulo. Mas nessa estrofe temos, portanto, esse resumo do que seja a jornada do ser, desde a sua criação, que, de certo modo, aprendemos também com o Espiritismo, ainda nos escapa, os processos, como de fato se dá a criação,
mesmo os espíritos superiores que ampararam, que conduziram Kardec na tarefa da codificação, ousam, ou melhor, né, simplificam, reconhecem, né, a sua posição ao dizer que, em verdade, sobre o princípio das coisas, sobre a criação de fato, eles mesmos ainda estão, digamos, na obscuridade. Ainda não conseguiram acessar todos os segredos e os mistérios divinos, especialmente no que diz respeito à criação dos seres, ao princípio das coisas. Mas o que sabemos é que por ele fomos criados. Em algum momento, no espaço e no tempo, viemos à lume, viemos à vida, viemos à luz, para que então, percorrendo uma longa jornada, por absorvermos a luz, por introjetarmos a luz, que vamos colhendo ao longo de milênios e milênios incontáveis, por meio da experiência, por meio do conhecimento, da vivência, essa luz que vai sendo incorporada, introjetada, até que passe de fato, então, a refletir-se por meio de nós, até que nos alcemos aos planos da luz primeira, da luz causa de todas as coisas, que é nosso Pai Criador, e com ele, então, possamos comungar em perfeita sintonia e expressão de amor. Para que possamos um dia, nesse futuro que nos espera, eternidade afora, mergulhar nos arcanos, ainda para nós desconhecidos, do eterno Criador, desbravar os seus mistérios, conhecer todas as belezas e as grandezas da sua atuação, das suas leis, da sua criação. Esse é o processo do evolutir, da evolução, para nós sintetizado nessa breve, mas ao mesmo tempo tão encantadora estrofe. Saímos do Criador, percorremos a jornada multimilenária por meio dos nossos esforços, amparados por aqueles que já avançaram mais do que nós, em direção novamente ao Criador, nesse reencontro, mas agora um reencontro em plano diferente, porque agora o Espírito chega à porta nesse encontro com o Pai, consciente do que é, daquilo que fez de si, das leis divinas e do próprio Criador. Então, antes é um encontro lá no ato da criação, é um estar com Deus que, de certo modo, ainda permanece para nós na obscuridade, porque sequer consciência tínhamos desse processo ou do que éramos àquele tempo, né, no ato da criação. Mas, na medida em que avançamos, conscientes nos tornamos, iluminamos-nos, enriquecemos-nos com os valores que, em potencial, em germe, foram colocados em nosso íntimo pelo próprio Criador, para que então, conscientes, possamos um dia reencontrar o Pai nesse amplexo sublime, nesse encontro realmente, imaginamos, né? Encantador, indescritível. Essa é a jornada que a doutrina espírita vai revelando para nós ao nos ensinar que somos, em verdade, espíritos em jornada, espíritos em construção, herdeiros em potencial da luz, mas na árdua jornada, na caminhada, por fazermos essa luz em nós acender, irradiar, brilhar. Por isso, um dos imperativos da criação, um dos imperativos da vida, que Jesus vai nos relembrar em seu evangelho, em sua mensagem, é aquele de virmos a brilhar. Brilhai a vossa luz, dirá-nos Jesus a todos os seus discípulos, como apresentando o imperativo da vida, que deve nortear a nossa ação, a nossa caminhada. O que nos faz recordar também aquilo que já estava descrito lá no primeiro dos livros, né, das Escrituras, do que nós chamamos de Antigo Testamento, o livro de Gênesis, que especialmente ali no seu início tem um caráter tão belo, profundamente simbólico, mas na medida em que vamos penetrando esses símbolos, em que vamos extraindo o espírito da letra, vamos percebendo a beleza do que está ali descrito. Na verdade, o processo de evolução, que mais tarde o Espiritismo nos daria as chaves de compreensão, mas que já estava lá,
nesses textos, nestas palavras, de maneira velada, acessível àqueles que investem no estudo, buscando superar a forma, buscando superar a aparência, a superfície, em busca de profundidade, em busca da essencialidade da mensagem que ali já estava posta. Por isso, nós vemos lá no versículo 3 do primeiro capítulo do livro Gênesis, já essa que é uma das frases mais marcantes, talvez, de todas as Escrituras, porque, em síntese, ela define o que seja a finalidade da evolução. Quando diz lá o texto, né? E Deus disse: haja luz, e houve luz. Essas palavras são, digamos assim, o fio condutor de todo o processo, o mecanismo de operação da criação. O Criador por excelência, criando por meio do seu verbo sublime. Na verdade, por meio do seu pensamento que se espraia o universo afora e é então captado, é então sintonizado por espíritos que já se alçaram à condição de espíritos puros, em perfeita integração e comunhão com o Criador. Que, uma vez mobilizados, portanto, por esse pensamento criador, por esse verbo divino, tornam-se esses espíritos os agentes por excelência do Criador. Ou, como diria-nos André Luiz, os co-criadores em plano maior, que captam essa vontade do Pai e têm como objetivo, como meta, então, concretizá-la, dar-lhe forma. São esses, portanto, os co-criadores. Não criam, porque, em verdade, moldam, transformam aquilo que o Criador, por excelência, já havia estabelecido. Mas são co-criadores no sentido de que participam, portanto, com o pensamento divino desse processo de criação, de moldar, de estabelecer, de concretizar, de trazer à vida. Então, Deus, como o alfa, o princípio de todas as coisas, o eterno Criador, que mobiliza, então, os seus agentes, espíritos como nós, só que deveras mais adiantados, já tendo percorrido uma imensa caminhada de aquisição de valores, de introjeção da luz, de reflexão dessa luz que se traduz agora nessa sua capacidade sublime de co-criar, de criar, por exemplo, mundos, de gerenciarem a evolução nesses mundos. É o que nós vamos aprendendo com o belíssimo livro de Emmanuel, que não poderia ser esquecido aqui, o livro A Caminho da Luz, quando no capítulo 1 ele trata da gênese planetária e, na verdade, o que ele faz é trazer-nos um comentário, um desdobramento daquilo que já está lá, em síntese, em princípio, de maneira simbólica no livro de Gênesis. Emmanuel desdobra isso para nós, explicando-nos com os conceitos e as chaves de entendimento espíritas o que lá já estava. E vamos entendendo então o Cristo como uma dessas inteligências já divinas, porque já em perfeita integração com a inteligência suprema. Inteligência essa que, com o auxílio dos seus colaboradores, das suas imensas falanges, legiões de anjos, de ministros, de colaboradores, pôde então moldar este planeta nessa sublime tarefa de co-criar em plano maior, estabelecendo aqui a escola onde poderia mais tarde nos receber, para que aqui pudéssemos também percorrer a nossa jornada pela aquisição da luz para posterior reflexão dessa luz divina para a vida, para o universo ao nosso redor. Então, o que nós vemos? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, entre o projeto divino, né, essa manifestação do pensamento, do verbo divino, para que a luz seja criada, e a concretização dessa luz, nós temos bilhões e bilhões de anos. Nós temos a operação, o envolvimento de milhares, de milhões de seres que vão no cumprimento dos desígnios divinos, atendendo a esta que é a finalidade primeira, primordial da criação. Tudo se encaminha para a luz. Da luz primeira, tudo nasce, o Criador, o Alfa, e para essa mesma luz,
tudo há de convergir. A luz que é também a finalidade maior da criação. Deus que é também o ômega. Como diz-nos o livro de Apocalipse, né, e as Escrituras, Deus como sendo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E disse Deus, portanto, que haja luz e houve luz. Entre a luz da criação e a luz da realização, da concretização, no aperfeiçoamento dos seres e das coisas, nós temos aí o tempo, nós temos milhares, milhões, bilhões de anos e o esforço tremendo, multissecular das criaturas para que esse imperativo da criação venha sendo atendido, ir sendo atendido no plano individual de cada espírito, bem como no plano coletivo da criação como um todo. Então, é essa a beleza que o Espiritismo vai descortinando para nós em torno do processo em que todos estamos inseridos, mas para o qual muitos de nós estávamos inconscientes até há pouco tempo. Mas a luz, então, do conhecimento, do entendimento se nos fez por meio do Espiritismo, por meio do Evangelho, para que, informados disso, conscientes quanto a isso, a essa espiral em que estamos inseridos, espiral ascensional, possamos cada um de nós aproveitar as ocasiões que se nos apresentam de ascensão, de desdobramento, de desenvolvimento dessa luz. Possamos acolher toda a luz já recebida, trabalhar internamente para que ela se faça luz refletida, para que não seja apenas a luz do conhecimento a ornamentar-nos a inteligência, mas muitas vezes ainda com o coração na obscuridade. Por isso mesmo, gerando conflitos, gerando aflição no plano íntimo da criatura, por conta dessa indisponibilidade de sua parte em, de fato, vivenciar e aplicar a luz que já recebeu. É preciso lembrar a fala de Jesus: vê, pois, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Em outras palavras, é preciso trabalhar com afinco para que a luz recebida seja logo dinamizada na nossa vida, no nosso novo modo de ser, para que não fique apenas, digamos, congelada, cristalizada, estagnada no conhecimento, que traz mais responsabilidade, numa consciência mais esclarecida, mas que ainda permanece com antigas posturas, velhos hábitos que geram aflição ainda maior, porque agora trata-se de uma consciência com mais discernimento, com mais capacidade de reconhecer quais os melhores caminhos e quais aqueles outros que não são os mais adequados. Então, esse é o processo e esse é o recurso, digamos assim, que o Espiritismo vai nos mostrando e nos ofertando para que possamos aproveitar ao máximo a luz recebida, a encarnação que ora temos, todos os recursos que vão nos visitando por meio das circunstâncias da vida para podermos progredir, para podermos avançar nessa jornada de ascensão a caminho da luz, saindo da luz, adquirindo mais e mais luz para podermos um dia reencontrarmos com a plena luz que é nosso Pai Criador. Isso nos faz recordar uma fala do apóstolo Paulo, que também, de certo modo, resume, sintetiza para nós o que é todo esse processo. Ele que, quando veio a conhecer a mensagem de Jesus, pôde aliá-la a todo o conhecimento que já trazia da primeira revelação, fazer então todos os pontos de conexão, e conseguiu alcançar ele todo esse quadro panorâmico que se nos desdobra quanto à evolução, quanto a esse processo de ascensão a caminho da luz em que todos estamos inseridos. E ele, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, nos dirá assim, falando a respeito de nós, antes desse contato mais propriamente com a luz do Evangelho do Cristo, que é a luz mais sublime que se nos acendeu na jornada em direção ao Pai, e depois desse contato com a luz de Jesus. Ele, neste versículo, nos dirá: outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai, portanto, como filhos da luz. Olha que frase maravilhosa. Outrora, antes, né, do contato com a mensagem luminosa do Evangelho,
com a luz do mundo que é Jesus, éramos treva, treva da ignorância, treva do vício, das paixões. Mas com Jesus, eis que a luz vai se acendendo em nossos caminhos. Mas não basta reconhecê-la, não basta simplesmente recebê-la. É preciso, a partir daí, por isso Paulo acrescenta ao final, andar como filhos da luz, isto é, assumir um compromisso a partir da luz recebida. É como se, nessa visão que Paulo nos apresenta, antes de Jesus, embora as outras expressões de luz que a humanidade já tivesse recebido, por meio de profetas, de missionários, missionárias que em todos os tempos se reencarnaram neste orbe, no fundo a serviço da sublime luz de Jesus, mas enfim, antes do Mestre, como que tateávamos ainda nas sombras, nas trevas de nós mesmos, da ignorância, dos vícios, das paixões. Mas em Jesus resplandece para a humanidade terrestre a sublime luz, porque é Ele o maior representante da luz primeira do Criador. Em Jesus, como que nos chegam as respostas. Em Jesus, como que se dissipam as sombras a todos aqueles que com Ele buscam seguir. As sombras vão paulatinamente cedendo espaço, cedendo terreno para a presença, para o reinado da luz. Como naquela bela passagem, bastante ilustrativa e mesmo simbólica, da cura do cego de Jericó, que estava ali tateando nas sombras de si mesmo, à margem do caminho, cego, pedinte. E então, ao reconhecer a presença de Jesus e a ele se direcionar com todo o empenho de sua alma, deixando para trás as capas, vencendo as resistências que, que se apresentaram, ele que se ergue, caminha resoluto em direção a Jesus, recuperando, portanto, a sua visão, seus olhos se abrem e eis que ele então se reconhece a caminho da luz, seguindo Jesus. Como o mestre mesmo dirá, estará registrado no Evangelho de João: quem me segue não anda em treva, pelo contrário, terá a luz da vida. É isso que o apóstolo Paulo está a nos dizer, porque na verdade foi uma experiência que ele mesmo vivenciou. Embora todo o brilho da sua inteligência, toda a luz do conhecimento que já tivesse acessado, permanecia ainda em trevas, as trevas do seu egoísmo, do seu orgulho, e só as pôde começar a superar naquele encontro fatídico às portas de Damasco, quando um sol, e não o sol material, brilhou em seus caminhos. E ele então, mais tarde, pôde perceber que escamas iam deixando seus olhos, iam caindo, na medida em que foi recebendo, acolhendo e se propondo, de fato, a refletir aquela luz que havia recebido de Jesus. Por isso ele traduz essa experiência própria, que é a experiência de todo espírito aqui em evolução na Terra, tendo por Jesus esse farol maior que nos foi dado pelo Criador. Ele nos diz: outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Em outras palavras, em Jesus a luz nos visitou. A todos aqueles que se abrem a essa luz, as trevas haverão de ceder terreno. Superaremos a ignorância, que tanto ainda nos faz sofrer, como também as paixões, a rebeldia, o orgulho, o egoísmo, que são ainda as amarras, as algemas, que nos impedem de avançar com mais proveito a caminho da luz. Mas, uma vez reconhecendo essa luz em Jesus, o compromisso que deve logo seguir: andar como filhos da luz. De fato, revelar, expressar o que em nós é por ora potencial, mas que um dia será potência, será realização. Por ora temos uma tremenda energia iluminativa potencial, mas gradualmente, na presença e na vivência com Jesus, essa luz há de resplandecer. Como já vemos no Cristo, um dia há de ser também em cada um de nós. Isso me faz recordar uma bonita mensagem do nosso querido Bezerra de Menezes, que está no livro Caminhos de Volta. É até simbólico, né, o título do livro, porque é essa volta ao Pai, esse reencontro com o Pai,
A luz de onde viemos, mas a luz para onde também nos destinamos, claro, agora de maneira consciente, né? Num plano mais amplo, mais elevado de compreensão. No livro Caminhos de Volta, no capítulo 5, nós temos uma mensagem psicografada, né, por Francisco Cândido Xavier, de Bezerra de Menezes, cujo título que ele dá é Herdeiros da Luz. E é uma mensagem muito bela, muito interessante, mais extensa, da qual nós recolhemos aqui um trecho que acreditamos venha ao encontro do que estamos aqui a refletir. Bezerra de Menezes, em determinado momento, nos diz no texto: esperamos o futuro, esforçando-nos para que a luz de Deus em nós venha a brilhar cada vez mais. É o que acabávamos de falar. A potência, né, o potencial dessa luz que há em nós se tornando potência de fato, luz a iluminar, luz concretizada, luz refletida. É com essa esperança que vamos nos encaminhando ao futuro. Porque, em verdade, todos nós ansiamos por isso. Todos nós, por termos sido por Ele criados, ansiamos por a Ele retornar, com Ele comungar. O alimento fundamental do Espírito, de fato, é essa luz, que é a luz do amor, que é a presença divina. Por isso, a felicidade plena estará nessa realização, o aperfeiçoamento do ser, quando ele de fato se integra e comunga com a sua fonte, com o seu Pai. Então, esperamos o futuro, esforçando-nos para que a luz de Deus em nós venha a brilhar cada vez mais. E ele prossegue dizendo: muito próxima vemos a época em que as sombras de nossa própria alma, ou melhor, todas as sombras criadas por nós mesmos, em nossas próprias almas, serão capituladas na patologia comum. Estamos chegando num momento da humanidade, num momento de compreensão em que as sombras que criamos em nós mesmos, que geramos a partir de nós mesmos, de nossos vícios, de nossos hábitos infelizes, serão também catalogadas ou entendidas como patologia comum, portanto, necessitada de cura, de tratamento. Cada uma dessas expressões de sombra precisarão ser abordadas, tratadas com a terapêutica sublime do divino médico da alma, do portador da luz maior para a humanidade terrestre. Radiografaremos, acrescenta ele, o novelo mortífero do ódio, qual observamos a presença do carcinoma, onde surge e se desenvolve. O que ele está dizendo? Estamos chegando no momento de compreensão em que ciência material, ciência espiritual vão se aproximando, em que uma visão mais integral, mais ampla do ser, do espírito, vai alcançando todos os departamentos, né, do pensamento, da ciência humana. Vamos começando a chegar a essa compreensão de que ódio é tal qual um câncer, no caso do espírito, que precisará ser tratado com a mesma urgência, com a mesma atenção, até mais, porque ainda mais prejudicial ao ser imortal do que propriamente aquilo que atinge somente o seu corpo, porque o ódio atinge o espírito, o ser em si. E é possível, ou melhor, é necessário e também possível, com os recursos do Evangelho, tratar o quanto antes, debelar o quanto antes esse mal. Fotografaremos a tristeza e o desânimo, a inveja e o ressentimento, e concluiremos com segurança sobre as calamidades de nosso próprio mundo íntimo, quando os nossos desequilíbrios de espírito estabelecem dentro de nós e conosco a introdução às doenças. Então vamos ser mais capazes, vamos sendo cada vez mais capazes, graças às luzes do Evangelho, às luzes do Espiritismo e também da ciência, da própria ciência terrestre, vamos sendo cada vez mais capazes de penetrar essa nossa realidade mais íntima, tanto no que diz respeito ao corpo, mas principalmente àquilo que diz respeito ao que somos, espíritos imortais.
identificando tudo aquilo que é ainda expressão de sombra, o ódio, o desânimo, a tristeza, inveja e ressentimento, e encontrando ao mesmo tempo, na divina terapêutica do Cristo, os elementos terapêuticos, os elementos, os recursos de tratamento, de cura, de libertação, de educação libertadora para o nosso ser. E por isso mesmo, a ciência curativa se baseará no amor que o Cristo nos legou, isto é, no uso da luz de que dispomos para extinguir as trevas. Então, da luz do Criador viemos, à mesma luz estamos destinados a volver, estamos em jornada adquirindo a luz do conhecimento, que aos poucos abre-nos horizontes, mas, sobretudo, convidados cada vez mais a acender a luz do amor, porque essa, sim, é a única capaz de nos conduzir, o facho do amor, o facho da caridade, aos sublimes planos da evolução, aos sublimes planos do Espírito que nos aguardam aí, futuro afora, eternidade afora, nessa jornada a caminho da luz, em busca de Deus. Se Deus é amor, a fim de podermos experienciá-lo, a fim de podermos relacionarmos com Ele cada vez em aspectos mais profundos, não há outro caminho senão também vibrar, pulsar, sentir, expressar amor. Por isso, Bezerra de Menezes nos diz aqui que o uso do amor, né, é essa luz curadora, é esse elemento libertador do espírito nesta jornada. E ele então diz que perturbar é ensombrar e construir será iluminar sempre. Então, sempre que perturbamos a harmonia da lei divina, em nós, ao redor de nós, é sombra que fazemos, antepondo ainda mais obstáculos à nossa evolução, à nossa jornada, a esse reencontro. Mas toda vez que construímos, que harmonizamos dentro de nós e ao redor de nós, envolvendo também outros corações, é luz então que se acende. Porque é nessa interação construtiva, edificante, de harmonização, que o amor pode fluir. E como ele já disse, o amor é essa luz da vida que se acende, que ilumina de fato caminhos, muito mais poderosa que a luz simplesmente da inteligência ou do intelecto, do conhecimento, luz que de fato amplia-nos as percepções, desvenda-nos os mistérios da criação e do próprio Criador. Aqueles mistérios peregrinos no mistério dos destinos, nós só os vamos acessando na medida em que, na jornada, acolhida a luz do conhecimento, aprendemos também a acender a luz do amor, do serviço. Enfim, adentrando os arcanos de nosso Pai. Abençoemos a vida a fim de iluminá-la. Aceitemos os nossos obstáculos e provas a fim de revestir de luz o caminho a trilhar. Ajustemo-nos às leis divinas. Deus é amor e o amor é luz divina. Então, olha que bonita síntese. Nós não lemos aqui toda a mensagem, mas o que Bezerra de Menezes nos apresenta aqui é um estudo, também desdobrando o que está lá no Gênesis, o que Emmanuel nos trouxe, o que Paulo nos trouxe, no fundo, apresentando-nos esse quadro tão belo, tão grandioso, do processo evolutivo dos seres, do ser que somos, cada um de nós, em direção a Deus. Mas nós não poderíamos falar desse processo, ou melhor, dessa jornada, nós, espíritos que estamos vinculados a esta escola planetária chamada Terra, sem destacar, sem enfatizar aí o papel que Jesus tem em todo esse processo, em todo este contexto. Nós não poderíamos deixar de trazer aqui mais uma vez a obra que talvez tenha até inspirado o título, obra fantástica, a segunda obra que nos foi trazida, um tesouro espiritual do nosso querido Emmanuel, a segunda obra que ele nos trouxe por meio de Chico Xavier, o livro A Caminho da Luz. Especialmente um trecho que nós quisemos aqui separar da introdução da obra, em que Emmanuel vai apresentar para nós
digamos assim, os bastidores dessa jornada. Porque estamos aqui, cada um de nós, em processo, aprendendo, recolhendo os recursos do conhecimento, as experiências que vão surgindo como propostas de acender, na verdade, novas luzes em nossos caminhos, novas luzes de compreensão, de entendimento, de progresso intelectual, de progresso moral. Estamos em jornada, mas, digamos, planificando, orientando, coordenando todas estas jornadas que aqui se cruzam neste planeta, escola, que é a Terra, nós temos um coração, que é para nós o espelho mais sublime, mais límpido a refletir a luz primeira da criação. Estamos a falar de Jesus, que é, nas sublimes palavras de João Evangelista, essa luz para as vidas no mundo, para os seres em evolução neste planeta. Como não nos lembrarmos aqui daquele início do Evangelho de João, capítulo 1, que na verdade é também um desdobramento do livro de Gênesis, daqueles primeiros trechos ali do livro de Gênesis que descrevem simbolicamente a criação. João vai falar então desse verbo que estava no princípio com Deus. Esse verbo por meio do qual, como ele diz no versículo 3 do capítulo 1, tudo o que foi feito se fez, por meio dele, e nada do que foi feito sem ele se faria. E então, no versículo 4, ele nos dirá: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Desde os primórdios desse projeto que nós conhecemos por terra, desse projeto educativo, desse, digamos, grande cenário de evolução de espíritos em direção a Deus, nessa jornada a caminho da luz, Jesus é essa luz primeira. Jesus é essa luz do princípio, claro, cumprindo os desígnios do Pai Criador. Por isso, na introdução da obra esta em que Emmanuel vai, digamos assim, fazer um voo panorâmico, um estudo conosco pelos vários processos de aperfeiçoamento dos povos, das civilizações, dos espíritos que aqui temos evoluído. Em outras palavras, ele vai descrevendo, ele vai apresentando para nós, na verdade, o que é essa jornada a caminho da luz, a sua graduação, o seu processo, muitas vezes lento no espaço, no tempo, mas também que vai ganhando impulsos por meio de espíritos que, por vezes, aqui encarnam, de missionários, missionárias que vêm à Terra trazer novos estímulos a esse progresso, a essa jornada. Emmanuel, nesse livro, ele vai descrevendo para nós, passando por vários povos, várias tradições espirituais, civilizações, o que é essa construção, o que é essa caminhada do espírito e dos espíritos, das coletividades, em direção a Deus, na conquista da luz. Mas lá na introdução, ele faz questão de apresentar-nos aquele que dos bastidores vem regendo como um magnífico maestro todo esse encadeamento, todo esse processo, desde muito antes da Terra poder contar propriamente com outros espíritos aqui encarnados, desde muito antes da Terra ser o educandário que é hoje, ele já vinha trabalhando com seus auxiliares no estabelecimento físico, digamos assim, do planeta, depois na criação de todas as condições necessárias para um dia nos receber, e desde que as civilizações começaram a se formar aqui, desde que de fato a humanidade começou a prosperar, começou a experienciar na Terra, vem ele conduzindo todos os processos juntamente com seus auxiliares. Então, é preciso que entendamos-nos como parte de tudo isso e entendamos melhor o papel de Jesus e, por isso mesmo, da sua mensagem, do seu evangelho nessa nossa jornada. Porque isso me faz lembrar uma bonita canção chamada Luzes da Luz, de Tim e Vanessa, composição de Gladstone, em que eles fazem um jogo ali muito interessante com três expressões, A luz da luz, a luz das luzes e as luzes da luz. Então, são três expressões que, na verdade, fazem uma referência, respectivamente, ao Criador, a luz da luz, a luz primeira,
a luz sublime, a luz incriada, depois a luz das luzes, isto é, Jesus, aquele que recebeu a incumbência da luz de ser a luz das luzes, isto é, dos outros espíritos em evolução aqui na Terra. E nós, luzes da luz, filhos do Criador, com um tremendo potencial de iluminação, herdeiros da luz, como nos disse a mensagem de Bezerra de Menezes, mas que estamos aqui buscando reconhecer essa luz em nós, acendê-la efetivamente em nós. Então essa música é muito bonita porque ela vai trabalhando justamente com esse processo, com essa jornada, a caminho da luz, trabalhando esses três elementos, né? A luz da luz, a luz das luzes e as luzes da luz. E em determinado momento, numa das estrofes da canção, diz lá, né, a música, que as luzes querem voltar ao Pai, né? Queremos voltar a Ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Essa é a ânsia. Esse é o imperativo da criação. Todo ser criado encaminha-se para a luz, porque no ato da criação Deus disse: haja luz, e a luz um dia se fará. Em tudo, em todos, esse é o imperativo. Então, as luzes perdidas querem, anseiam a Mãe Luz. É a jornada da evolução. E então, na mesma estrofe, vem a resposta: luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. Olha que bonito, né? Queremos voltar a Ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. É isso que ele vem sendo, é isso que ele representa, é isso que ele nos propõe com a sua mensagem, com o seu evangelho. É a luz a conduzir-nos em direção à grande luz, à luz da luz. E aí, no prefácio, ou melhor, na introdução da obra, o nosso querido Emmanuel diz o seguinte, convidando-nos quase que a fazer uma viagem aí pelo pensamento, né? Ele diz em determinado momento da introdução: diante dos olhos, ou dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã maravilhoso. Ecrã é uma tela, né? Um painel. Então ele está convidando a gente a fazer essa viagem panorâmica pela história da humanidade em pensamento, como que vermos projetados ali num painel, numa tela, todos esses acontecimentos, todos esses processos que conduziram a humanidade até aqui, né? Mais ou menos como o Leon Denis faz de maneira tão bela na introdução do seu livro Depois da Morte, né? Quando ele fala, de maneira muito similar ao que Emmanuel nos traz aqui, Leon Denis nos fala, né? Dessas civilizações mortas, ele vai fazendo essa viagem panorâmica também, acompanhando o desdobramento, o desenrolar da evolução da humanidade e dos espíritos. E aí Emmanuel continua: as almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constroem o edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Então esta é a jornada. O ser trocando de indumentárias, trocando de vestimentas, de corpos, de vasos, e por meio do suor, por meio muitas vezes das lágrimas, vai ele adubando o solo do progresso, vai ele tornando-se um solo cada vez mais receptível, perdão, cada vez mais fértil, apto a, enfim, acolher e dar vida, germinar, fazer florescer e frutificar de fato as sementes de vida eterna que nos chegam do mais alto. Essa é a jornada. Todos os seres em progresso, em evolução, desidratando, como diria o nosso querido Chico, porque é assim que vamos progredindo, desidratando, seja pelo suor, seja pelas lágrimas, nós vamos dando, ofertando algo de nós para que o progresso se dê em nós e ao redor de nós. Passam as primeiras organizações do homem
e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. Então, a gente se lembra, né, de Alexandria, nos lembramos do Império Persa, do Império Assírio, do Império Babilônico, do Império Romano, de todos os impérios de Alexandre o Grande que já existiram até aqui e que hoje são história, que hoje são lembranças, que hoje são ruínas, muitas vezes. Os espíritos que lá viveram, que lá lutaram, certamente levaram consigo os frutos que puderam ali colher da evolução, da experiência. Outros estão ainda em processo de resgates, de reajustes, por conta de desatinos, de equívocos que lá cometeram, mas enfim, todos estão progredindo, mudam-se os cenários, trocam-se as vestimentas, mas o espírito segue, como jornadeiro da eternidade, segue sempre a caminho da luz, a caminho do Pai. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e as angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Então, o tempo cada vez trazendo mais parcelas de luz pelo conhecimento de que se faz portador, por meio também dos emissários que vão vindo, paulatinamente, frequentemente, enviados pelo Pai, enviados por Jesus, para irem trazendo mais parcelas de luz, o tempo vai aos poucos ampliando os horizontes para os espíritos, que aqui estamos em evolução. A ciência, a religião, a filosofia, os vários departamentos do saber, do pesquisar, do empreender humano, vão alargando os seus horizontes, perspectivas, ampliando as suas equações, as suas informações, e assim vai se dando o progredir. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Então, nesse turbilhão evolutivo, nessa espiral ascensional, existe aí um grande motor. Existe um sopro divino, que é aquele mesmo sopro criador. E disse Deus: haja luz. E a luz se faz. E a luz se fez, e a luz se fará sempre. Deus a mobilizar os seus auxiliares mais diretos, os Cristos, os Espíritos puros e os outros, abaixo destes, na infinita escala dos seres, Deus a mobilizar e a insuflar, digamos assim, com o seu amor, com a sua luz, com a sua inspiração, todo esse processo, todo esse torvelinho maravilhoso de evolução. Toda essa jornada de todos os seres e de todas as coisas em direção à luz. Estabelece-se, então, a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Então, para além do aparente caos, para além das divergências, das discrepâncias, dos desequilíbrios, das paixões humanas, para além de tudo isso, existe ordem, existe ordenação, existe coordenação, existe amor, existe luz a conduzir todos os seres em direção à suprema luz. Vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Então, pensemos num colar de pérolas, unindo cada uma dessas pérolas que representam os séculos de experiências terrestres. Existe um fio encadeando todos estes séculos, encadeando todos estes acontecimentos, todos os progressos que vão sendo feitos em todas as áreas, em todas as frentes. Existe um fio condutor. Existe um elemento que une tudo isso. Existe um pensamento, uma inteligência, existe um amor que coordena, que harmoniza, que ordena tudo isso. É aqui que vamos chegando, com o auxílio de Emmanuel, a Jesus, aquele que para nós é a terra, esse caminho da luz,
o caminho, a verdade e a vida. Às luzes perdidas, diz o alto, diz a canção a Serenai. Eis o roteiro. Segue Jesus. Segue este que vem planificando, planejando todo esse processo muito antes de tomarmos consciência. Quando ainda éramos treva, como diz lá Paulo, já ele nos orientava, mas agora somos luz no Senhor porque o conhecemos. Porque conhecemos a mensagem imortal do Evangelho, explicada e ampliada pelo Consolador prometido. Eis, portanto, o compromisso que se nos surge: andai como filhos da luz. E aí, mais adiante, ainda neste mesmo texto, Emmanuel prossegue: na tela mágica dos nossos estudos, destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares. Missionários e missionários que vieram em todos os tempos, em todas as áreas, em todas as religiões, e que muitas vezes perseguimos, crucificamos, expulsamos do mundo, mas o legado de luz que trouxeram ficou, em nome daquele que coordena todo o processo. Mas em tudo e sobre todos, irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações. Encadeando o trabalho das civilizações. E mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações e dos nossos estudos, vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e de divinas claridades. Como não nos lembrarmos, meus amigos, mais uma vez, de João, no seu Evangelho, versículo 4 do capítulo 1. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Desde o primeiro momento desse projeto, Terra, deste planeta, deste empreendimento divino, ele é o primeiro ponto desse fio condutor. Ele é o representante maior do Criador por excelência, junto às luzes da luz que estamos aqui a progredir. Bafejados, amparados pela luz das luzes, que atua em nome da luz da luz. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento. Assim como Paulo não conseguia ver toda a grandeza daquela luz que brilhou para ele, nossos pobres olhos não conseguem alcançar toda a grandeza desse sol moral e espiritual da Terra, tão fundamental no sentido espiritual para este planeta como é o sol físico. O que o sol físico é para a manutenção da vida material neste planeta, Jesus o é em termos morais e espirituais. Então, nossos pobres olhos não podem divisar todas as particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o Verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. É por isso, amigos, que os Espíritos são tão enfáticos em dizer-nos que longe do Evangelho não há, de fato, caminho redentor. Não do Evangelho formal, não do rótulo, mas do Evangelho princípios universais que ele representa, que estão aí, pontilhados em todas as tradições espirituais do mundo, mas que resplandecem toda a sua grandeza, em toda a sua pureza, em Jesus, na vida de Jesus, que é essa luz que acendeu para a noite terrestre, para a ignorância de nós, espíritos ainda encaminhada, ajudando-nos a encaminharmos, de fato, para a meta, para o alvo, como diria Paulo, ajustando-nos a bússola do coração, para que soubéssemos caminhar com mais segurança e firmeza
em direção à meta a ser alcançada. E por isso, então, mais adiante, Emmanuel ainda acrescenta: só Jesus não passou, porque tudo vai passando, tudo vai se transformando. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Olha a proposta do Cristo: dilaceração de todas as fronteiras, isto é, romper todos os muros, preconceitos que possam existir de quaisquer origens, para que abracemos-nos num amplexo universal de fraternidade, de amor, que será a realidade de uma terra regenerada. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Aprendamos, portanto, a confiar nisso e a fazer a parte que nos cabe, andando como filhos da luz, aprendendo com essa luz que nos foi dada e irradiando-a em nossa caminhada, para os nossos passos, mas também para aqueles que ainda caminham ao nosso lado por meio ou em meio às sombras, talvez, do medo, da revolta, do ódio, da desesperança. Saibamos acender essa luz. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra de ressurreição e justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Essa é a imagem que nos é ofertada pelo Espiritismo acerca de Jesus. O seu papel nessa jornada em que todos estamos inseridos, a caminho da luz, acolhendo essa luz que nos chega do coração do Mestre, ofertada de múltiplas maneiras, por meio do Espiritismo, por meio do Evangelho, por meio da ciência, da filosofia, do pensamento, da arte, enfim, de todos aqueles que ao longo dos séculos têm contribuído na difusão dessa luz, no alimentar desse processo de aperfeiçoamento de seres e de coisas, para que nós, enquanto espíritos, nós, enquanto humanidade, encaminhemos-nos, de fato, com rumo seguro, com norte bem definido, para mais junto de Deus, para mais próximos, né, de uma comunhão mais profunda com o seu amor, pela integração às suas leis. Nesse momento tumultuoso que vivemos, momento de transição, momento de ajustes, momento de aferição de valores, que não nos esqueçamos desse quadro maior, que não nos fixemos apenas no aqui e no agora, no aparente caos, nas sombras que muitas vezes nos envolvem, que saibamos transcender, recorrendo à luz da oração, elevando por sintonia o nosso coração acima das sombras, das nuvens que ensombram os horizontes humanos, na experiência e na vivência do amor, que possamos ver esse quadro mais amplo. E acima de tudo isso, a orientar todo esse processo, toda essa jornada, essa luz que representa a luz das luzes, a luz da luz, melhor dizendo, junto de nós. Essa luz que é Jesus. Saibamos acolher a sua presença, a sua palavra, que ela se faça em nós realidade. Que não sejamos mais apenas herdeiros em potencial da luz, mas, enfim, que saibamos expressá-la, alcançando a maturidade espiritual, tomando posse de fato da nossa herança por meio de nossos esforços, para que, enfim, possamos vislumbrar tempos de mais bonança, em que a luz do amor, de fato, há de reinar, em que a luz sublime da fraternidade e da paz há de irradiar por todos os cantos, em todas as nações, em cada recanto deste mundo, a anunciar, enfim, um novo tempo, um passo a mais ou alguns passos a mais dados nessa que é a mais fundamental de todas as jornadas, a jornada a caminho da luz, em busca de nosso Pai. Eis o roteiro que nos é dado. Sigamos
a Jesus. Um fraterno abraço para todos, que Ele abençoe e inspire a cada um nessa jornada. Muita paz.